Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Domcast, hoje com uma convidada mais do que especial, uma grande amiga, empresária, que vamos bater um papo aqui hoje. Calma, vou deixar ela se apresentar já já, tá? Mas o papo será o seguinte, só para você anotar aí, tá? Como construir o seu império do zero. Vamos falar de negócios com a querida doutora Fernanda Figueiredo. Vamos lá, dispensa apresentações, mas vou deixar ela se apresentar. Manda bala, Nanda, vai. Quem és tu? Fala, galera, tudo bem? Bom, sou Fernanda Figueiredo, biomédica, já nessa área da estética aí já vai completar 10 anos, tô ficando velha. Pode falar isso não. Mas sou casada, tenho 2 filhas, mamãe empresária aí, batalhando dia a dia, né, como muitas outras. Mas acho que eu tenho muito a acrescentar a vocês. Eu estava conversando com o Dom sobre o tema que a gente ia trazer aqui hoje, e justamente é o que eu vejo que o medo muito grande do profissional esteta hoje é como começar. Verdade. Né? E essa semana, justamente, eu abri uma caixinha de perguntas, porque a gente ia gravar, e pelo menos umas 5 pessoas eu coloquei na caixinha. Qual a sua maior dificuldade? Pelo menos umas 5 pessoas escreveram começar, só isso. Só começar. Então, eu acho que compartilhar um pouco da minha história pode ajudar muitos outros profissionais, até porque eu também eu não cresci da noite para o dia, né? Eu acho que esse é o grande problema dos profissionais também. Quando eu estou dando aula, eu falo assim, precificação. Você pode fazer tanto. Mas é você, né, Fernanda? Eu falo, não, mas nem sempre eu fui assim, né? Então, eu acho que a ideia aqui hoje é justamente trazer essa tranquilidade para o profissional iniciante, saber que é um passo de cada vez. É isso, e a gente vai falar de precificação também, não vamos? Sim, vamos. E legal falar da Nanda é que você começou, né, a sua trajetória, a sua carreira bem antes desse boom que é a estética, que é a harmonização facial tem dado. Agora, Sim. a maioria dos profissionais que você pergunta assim, há quanto tempo você faz a harmonização, por exemplo? 5 anos, 3 anos, 4 anos. Isso quando não começaram há menos tempo. Sim. Mas aquele que é mais antiguinho tem 4, 5 anos. Você começou há quase 10. Quase então 10. Não era esse boom ainda não, né? Não, Tá hoje. Eu me formei em 2012 na UFRJ. Eu fiz uma pós em hematologia, que não exerci essa área, terminei, mas não exerci. E na mesma época eu fiz ainda a pós em estética. Então, desde 2013 eu já venho exercendo a estética, né? Então, lá atrás, muitos profissionais falam assim, mas eu tenho muita dificuldade de me inserir no mercado. Se você tem essa dificuldade hoje, lá atrás então... para a área da odonto, da biomedicina, existia uma barreira muito grande para essa área ainda desconhecida, né? E na verdade, eu comecei trabalhando numa estética básica. Eu fiz curso técnico junto com a minha pós-graduação. Então, eu entrei trabalhando em uma clínica como funcionária e trabalhava com a estética básica. E à medida que eu fui aprendendo na pós-graduação e concluindo após, eu fui inserindo o que eu aprendia dentro da clínica que eu trabalhava. Eu acho que eu devo ter ficado em torno de 1 ano nessa clínica. E aí, então, surgiu a oportunidade de entrar numa sociedade junto com um cirurgião plástico. E foi aí que eu não tinha nada, nem um centavo. E eu falei assim, será que eu vou... Legal falar sobre isso, né? Porque a galera fica assim, mas não tem dinheiro, como é que começa? Foi uma amiga, ela tinha uma sala junto com esse cirurgião, e ela não queria mais assumir essa responsabilidade, ela não queria mais trabalhar com essa área, e ela tinha um comprometimento com ele ali, ele não era do Rio, e ele contava com ela, né, então eu tô abrindo clínica no Rio, conto com você, e como ela não queria mais seguir essa área, ela queria muito colocar alguém para substituir ela, assumir essa responsabilidade, né. E aí eu falei, mas será? Do nada, assim, tipo, eu estava segura nessa clínica. Só fazia estética básica ainda? Não, já estava começando com os procedimentos avançados. Mas zero segurança para, assim, assumir uma coisa própria, né? Mas desde antes, aí eu vou voltar um pouquinho, desde quando eu resolvi ir para a estética... já foi uma decisão muito precipitada minha, assim, dentro de casa, que eu digo, porque a biomedicina, ela te obriga muito, dentro da universidade que eu fiz, que foi a UFRJ, a seguir uma área de pesquisa, né? E eu estava estudando para o mestrado.
Existe um momento que eu estava em casa, a minha mãe brinca com isso até hoje, que eu tenho esse livro até hoje, que é um livro de biologia celular, e você tem que estudar vários capítulos, é uma bíblia, né? E para o mestrado são alguns capítulos que você tem que estudar para você entrar a prova e passar. E aí eu estava estudando ali e eu falava assim, meu Deus do céu, mas eu moro no Recreio, vou todo dia para a UFRJ, eu só penso no caos do trânsito, 1 hora, ir e voltar. E fazer o mestrado na UFRJ é continuar ali mais 2 anos nesse mesmo cenário que eu já vivi 4, 5 anos. Aí estudando ali, eu falei, não quero isso para minha vida. Eu falei assim, não tem como. Aí foi um clique mesmo, assim, não tem como, eu não quero isso para minha vida e tal. Aí saí do meu quarto e falei assim, não, mãe, eu não vou fazer isso. E a minha mãe, você tá maluca? Como assim? Eu falei, não quero isso para minha vida e tal. Aí foi aí que eu decidi, aí entrei para estética. E, a biomedicina estética, ela surgiu em 2010, a liberação. 2010 para 2011. E isso era 2012, quando eu tomei essa decisão ali, 2012 para 2013. Então, era muito recente mesmo. Existia uma única pós-graduação, que era em São Paulo, e depois em Belo Horizonte, e pouquíssimas pessoas se aventuraram nessa área. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Família de médicos, né? Então, vamos lá. Por que a biomedicina? Quando eu entrei na biomedicina, foi exatamente por conta da pesquisa. E eu gostava muito dessa área de verdade, assim, pequena, eu brincava de laboratório e tudo. No entanto, né, Brasil, a gente sabe que não tem como crescer muito nessa área. Então, dentro da faculdade, eu vi essa limitação, assim, de não ver recursos aqui no Brasil, mas fora nem tanto, mas assim, para crescimento. Sim. E foi aí que, quando eu descobri a parte da estética, quando veio a estética, me veio esse clique aí para ser uma área que a gente consegue crescer. Mas quando você entrou, você não tinha pensado na estética ainda? Era não, biomedicina... nem existia, porque eu entrei em 2008. Legal. Entendeu? Tô dizendo isso porque muita gente acessa hoje, faz já a graduação já sabendo o que você quer, né? Exatamente. Lá não tinha isso. Engraçado um comentário sobre aquilo que você falou até aqui. Alguns podem estar ouvindo aí pensando assim, lá atrás, ela disse que era um pouco mais difícil, mas não tinha tanta concorrência como tem hoje. Porém, os problemas eram outros. Problemas. Sempre existe um problema. Né? Ela me falou uma coisa agora que me fez lembrar. Ela vai estender um pouquinho esse papo, mas começou direto com um cirurgião plástico. Então, a gente sabe, querendo ou não, sejamos sinceros, existe certo conflito e atrito entre as classes, né? Existe. Então, assim, você já começar, né, sendo uma biomédica... Isso foi uma grande oportunidade, exatamente. Aí eu pensava, nessa hora que surgiu essa oportunidade, eu pensava exatamente nisso. Eu falava, não, mas eu tenho que abraçar essa oportunidade, não sei como, não tenho real, mas existe a sala. Existe uma sala vazia, mas ela tá pronta. E aí foi quando, e como você falou, eu tenho um pai médico e um irmão médico, só que são ortopedistas. E meu pai super me incentivou quando eu fiz a pós em estética e tudo. E aí, nessa hora, eu só virei para ele e falei assim, pai, surgiu essa oportunidade. Meu pai não é uma pessoa fácil, assim, de emprestar, né? É claro que ele me incentivou em vários momentos e tudo, faria isso por mim, mas eu também não sou uma pessoa de pegar dinheiro emprestado com ninguém, não. O que eu fiz foi, pai, me empreste seu cartão. Eu era assim mesmo. Ele tinha um cartão com limite alto. Eu vou investir em algumas coisas, mas eu você não está me emprestando. Eu vou já te pagar no primeiro mês, a primeira parcela, a próxima parcela eu vou te pagar. E aí fiz. Comprei uma maca, bem básico, assim, né? Uma maca, um carrinho para apoiar algumas coisinhas de procedimento e tal. E como eu também era da estética básica, na hora eu pensei, estou indo junto com o cirurgião, vou investir em coisas de pós-operatório. E aí, o primeiro aparelho aí investi num aparelho de pós-operatório, que é o Mantos, e na época era R$11 mil esse aparelho. E aí foi o maior investimento, porque hoje, como a gente tem muito forte a estética injetável, né? Na época, eu tinha ainda umas inseguranças, né? Porque eu tinha acabado de me formar,
não tinha essa oportunidade de curso livre que a gente tem hoje, não tinha mesmo, e a gente se formava basicamente com saindo da pós-graduação com aquilo que a gente aprende na pós, que é bem fraco. Muito pouca, né? Tem muita gente que até hoje, com os cursos livres, fazem curso livre, como o seu, por exemplo, assim, nossa, eu pratiquei mais aqui do que pratiquei na minha pós inteira. E aí eu saí da pós ali e eu falava, não, vou começar a fazer os procedimentos. No entanto, né, com certa insegurança. E aí, sabendo que eu ia entrar numa parceria ali com o cirurgião plástico, eu investi em algo que ia me trazer rentabilidade, né? Então, eu investi nesse aparelho, no cartão do meu pai, e parcelei lá de 12 vezes e o resto das outras coisas. E aí eu sempre falo, né, aquela pergunta que a gente se fez. O que é melhor fazer quando você se forma? Trabalhar em uma clínica? Sublocar um espaço? Ou abrir o próprio negócio, né? Fernanda, na minha opinião, eu acho que trabalhar para alguém acaba sendo uma escola, né? Para mim, uma grande escola foi trabalhar em loja. Sim. Antes, eu já era formada. Assim que eu me formei na faculdade, eu ainda ia fazer as pós-graduações e eu trabalhei em loja como vendedora e para juntar dinheiro mesmo. E nossa, como eu aprendi, porque eu estava até ouvindo o podcast com o Ricardo e vocês falando sobre como você aprende a vender, ou eu era muito tímida, e eu era muito tímida também. Nossa, eu era muito tímida na escola, na faculdade. Dessa eu não sabia, conheço um pouquinho de você, não sabia. Trabalhar em loja me fez perder completamente a timidez, muito. E é aquilo que eu sempre digo, né? Até a logo, a hashtag vender não é dom. Não é mesmo, porque você treina. Né? É verdade. Alguns nascem um pouquinho mais retraídos, um pouquinho mais tímidos, mas quando se coloca à prova, tu acaba desenvolvendo. Sim, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Mas aí eu me vi ali, tendo que ganhar em comissionamento, né? E numa competição, né? Assim, acaba que vendedor é isso. E aí eu perdi muita timidez. E eu trabalhei, assim, coisa de uns 6 meses, por aí. Juntei uma grana e tal, aí eu tava fazendo pós já e tudo. E aí o que eu penso, assim, quando a gente se forma, ainda mais profissional da saúde, a gente não tem entendimento nenhum disso. Sim. Não tem. E o brasileiro em si, né, a gente na escola, dependendo da faculdade, se for área da saúde, você não aprende nada sobre isso, né? Sobre economia, sobre como economizar, como vender, enfim. E acaba que você trabalhar para os outros, no mínimo, você vai aprender o básico. Eu digo isso, existe essa limitação. A graduação, seja ela para a galera da estética aí, seja você fazendo odontologia, biomedicina, farmácia, você não aprende a gerir o seu próprio negócio. Você não aprende a lidar com pessoas. Nada. Você não aprende nada nesse sentido. E aí você vai se aventurar, abrir um negócio de cara, do nada, sem preparo. Sim. A chance de dar errado é muito maior. Muito grande. Agora, escuta, eu vou fazer uma observação sobre isso aí, um comentário que eu acho legal. Vocês estão ouvindo esse podcast, de fato, para ouvir aquilo que a gente pensa, certo? Então, você pode discordar daquilo que eu vou dizer agora, mas eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que você falou assim, eu acho que talvez a escola, você aprende trabalhando para os outros. Também concordo com você exatamente, no número de grau. Agora, a observação que eu queria fazer é o seguinte, cuidado com a sua escolha. Porque não é porque você precisa estagiar ou trabalhar num lugar para aprender com alguém que você vai submeter a qualquer lugar e aprender com qualquer pessoa. E quase sempre isso acontece. Na ânsia de conseguir um estágio, se encaixa em qualquer lugar que conseguiu uma oportunidade e a referência vai ser muito pouca. Sim, isso é verdade. É igual a galera, por exemplo, que faz odontologia. É quase que imputado. Saiu da graduação, você vai trabalhar numa clínica popular. Para quê? Sim. Nada contra, de fato você vai calibrar a mão, você vai aprender muitas coisas, mas eu tenho muitos alunos, né, dentistas, e que falam assim, Dom, eu trabalhei em clínica popular no início da trajetória inteira, então quando eu vim para minha clínica, não era o público-alvo que eu queria atingir, então aquilo que eu executava lá, não é o que eu vou executar aqui, nada, o operacional, processo, tratamento com o público, processo de encantamento, nada. Eu falei, mas por que você foi direto para lá? Porque é uma decisão sua. Eu vou ser bem sincero, quando eu falei que era uma opinião minha, tá? Sabe o que eu faria? Você pode discordar, mas eu faria. Sair da graduação, eu ia mirar num profissional que eu, de fato, admirasse. Sim. Eu mirei na Nanda
Então eu quero trabalhar com a Nanda. Nanda, qual a oportunidade que eu tenho para estagiar ao seu lado? Ah, mas eu não estou precisando de estagiário, eu trabalho de graça. Eu ia fazer unha, eu ia vender perfume importado, eu ia vender relógio no Instagram, eu ia vender qualquer coisa. Mas eu queria trabalhar ao lado de uma pessoa que pudesse me inspirar. Porque, de fato, você vai trabalhar em qualquer lugar e depois. Isso é verdade. Faz sentido? Faz total. Não, isso que você falou, aconteceram as 2 vezes, ó. Eu normalmente não pego estagiário mesmo, né? Tive 4, só pra ter ideia, tive 4 estagiários. Mas olha como aconteceram essas oportunidades. Lá atrás, quando eu era sozinha nessa sala, junto com esse cirurgião plástico, eu já estava vendo que eu estava sobrecarregada. Tipo, não tinha como, eu já estava sufocada, eu trabalhava sábado, domingo, a agenda super lotada. Mas eram clientes dele que passavam para você ou já eram seus? Aí? Não, eram meus também. Okay. E como eu trabalhei nessa outra clínica, eu migrei, 99% dos meus pacientes vieram comigo também, tá? Aí por isso que também foi muito bom isso, fazer uma cartela de clientes, entendeu? E aí, eu me vi num momento muito sobrecarregada e eu falava assim, será que eu pego uma estagiária? E eu recebia um monte de gente mandando mensagem, até hoje, né? Tipo, um monte de gente mandando currículo e tal. E eu falava, ai, mas uma missão, né? Eu falava assim, uma missão, treinar a pessoa do zero, ai, preguiça e tal. Enfim, aí um belo dia, tava num horário de almoço, tinha secretária, a minha mãe já trabalhava comigo, a gente estava almoçando, meio que um momento parado na clínica, o telefone tocou. E aí, pra gente ver, quando a gente começa, eu era a pessoa que eu atendia o telefone, que eu agendava, mas ninguém sabia que era eu. Então, sua secretária tinha um nome que você dava? Exatamente. Que não existia, né? Oi, aqui é a Maria, sou secretária da doutora Fernanda. Aí, exatamente isso. Aí eu respondi o WhatsApp, eu falava assim, doutora Fernanda, ela tem horário tal, mas era eu respondendo. Aí eu já gostei da ligação. E aí aconteceu isso. Aí ligaram, aí eu falei, oi, aqui é a doutora Fernanda e tal. Minto. Aqui é a secretária da doutora Fernanda. Você gostaria de agendar? Aí a pessoa, não, eu queria sentar com a doutora Fernanda porque eu queria estagiar com ela. Aí eu falei assim, então, a doutora Fernanda normalmente pede para você mandar um e-mail. Aí eu vou te passar o e-mail dela. Aí a pessoa, não, eu não quero só mandar um e-mail. Eu realmente quero agendar um horário com ela. Aí eu fiquei assim, só que como era eu fiquei sem reação. Aí eu falei, tá. Aí eu agendei para a pessoa ir no dia seguinte. Gente, que legal demais. As pessoas não estão preparadas para vendedores ousados ou preparados. Essa é a verdade. Aí detalhe, ouve isso. Aí essa pessoa é a Rani, que é a minha atual sócia. Não sabia? Porque se você olha a Rani hoje, você jamais pensa que ela vai ter essa atitude. Porque ela é uma pessoa muito mais passiva. E ela brinca até hoje, eu nem sei como que eu tive essa coragem. Porque ela não tem coragem de falar assim. E aí ela chegou lá, a gente conversou, aí ela começou como minha estagiária, não remunerada. No primeiro mês eu já vi que era muito funcional para mim, aí já começou a remunerar, e aí aos poucos foi acontecendo, aí um belo dia surgiu a oportunidade, né, esse médico que eu tinha parceria, ele queria sair do prédio que a gente tem a atual clínica também. E aí ele queria ir para um outro prédio que não era uma vantagem para mim. E foi quando eu convidei ela para ser minha sócia. Eu falei, Rani, você tem interesse em ser minha sócia e tal? E aí a gente abriu a clínica, gente, que é legal, atual olha a hoje. Honra, ela é estagiária. Deixa eu fazer um parêntese sobre isso. Até porque tem muita gente que certamente é estudante aí que precisa entender como dar esse primeiro passo. Ela, quando chegou nessa entrevista, ela foi usada como no telefone? Como é que foi? Aí foi, ela tava mais imponente. Não, eu quero ajudar, eu quero aprender com você e tal. E ela disse que estava disposta a fazer mesmo que não fosse remunerada, ou você que disse, olha... Não, ela estava disposta mesmo que não fosse remunerada. Você entendeu? Não, e aí isso aconteceu agora de novo. O que aconteceu? Hoje eu tô com uma estagiária, mas normalmente, hoje em dia, eu não seleciono mesmo, de abrir currículo, selecionar, não. No mínimo tem que ter passado por um treinamento meu, tá? Aí sim, aí eu vou ali avaliar entre as minhas alunas, né? Entre os meus alunos. E aí essa especificamente, eu entrei em contato com ela, não foi para estagiar, foi para falar sobre o remanejamento de data.
Aí nisso ela me falou sobre uma insegurança dela e aí me contou a história. Aí já era. Mexeu no coração. Contou a história de vida dela, que ela tinha tido um tumor. Aí eu quase morri do coração, né? Porque você falou meia palavra pra mim. Rick, ela quase não se envolve emocionalmente com as pessoas. Nem um pouco, nada. Aí ela me contou e textão, aí eu mandava textão pra ela. Falei assim, não, se você tá tão insegura assim, se é essa carreira que você quer pra sua vida, não, você faz o curso e eu vou te dar o estágio lá na clínica. O que você me contou no dia do último curso? Você não chegou a me falar disso. Acho que é. E aí ela tá lá na clínica. Eu não sabia que era ela. Ah, tá. E aí... E aí ela tá, tipo, ainda na graduação, mas tá super envolvida também, do mesmo jeito como você falou. Não, eu sou louca pra aprender com você. Aí tem o depoimento dela no treinamento, né, Henrique? Tem o depoimento que ela deu no dia que ela fez treinamento comigo, que é muito lindo também a história. Tipo, ela me conhece desde lá de trás, entendeu? Mas isso eu concordo 100% contigo. Eu acho que falta isso dos profissionais também, né? Eu quero aprender com você independente do que eu vou ganhar. E você sabe por que isso é muito importante? Eu dei o exemplo da clínica popular, de fato, nada contra. Mas é uma clínica que profissionais que estão começando trabalham muito e ganham normalmente muito pouco. A clínica popular para o dono talvez seriam as franquias hoje de harmonização. Entendeu? Então a pessoa, isso eu ouço todos os dias. Existem exceções? Beleza. Parabéns. Porém, você vai trabalhar um mês inteiro, talvez 8, 10, 12 horas por dia, sem muita história de feriado, final de semana, e talvez não sobre líquido no seu bolso R$1.000, R$1.500 no mês. É isso que eu quis dizer. Então, para ralar pra caramba e não usar aquilo como exemplo do que você pretende fazer quando você tiver a sua clínica, se esse for o seu objetivo, eu acho no mínimo um desperdício de tempo. Então, para fazer os R$1.000, eu ia vender pipoca. Desculpa, mas eu faria isso. Trabalhar em loja. Ou trabalhar em loja. E eu iria colar com alguém, ainda que fosse de graça, com quem de fato pudesse me inspirar. Olha o meu tempo precioso. Porque se eu não conseguisse me tornar sócio como a Rani, que é uma fofa, conseguiu, no mínimo eu teria uma bagagem para poder aplicar na minha trajetória. Faz ou não faz sentido? Sim. Então, profissionais que estão começando agora, escolham, decidam. Vocês têm poder de escolha. Não é onde surgir uma oportunidade. Vagou um estágio, conseguiu um estágio pro meu... Não, mira. Vai certeiro, não se precipite, né? Isso é verdade. Para que você tome a decisão correta. Não, isso com certeza. Até porque esses dias eu recebi também uma mensagem de uma pessoa falando, eu até adoraria abrir as portas, mas no momento também não dá lá na clínica, mas que ela falou exatamente isso, assim. Que ela estava estagiando num lugar, mas que ela não se identificava com o local, com a pessoa, e que ela me via como inspiração e tudo, que ela queria muito ter a oportunidade de estagiar comigo. Não é o momento, mas é isso. Talvez era melhor não estar, mas ela abriu uma porta, né? ela não abriu uma porta. Talvez quando você pense, se vier a pensar numa oportunidade, você lembre dela. Exatamente. Então as pessoas têm que ser ousadas a ponto. Porque eu faria isso, eu cutucaria via direct, via telefone, as minhas maiores inspirações ali. E eu ia me colocar à disposição para tentar uma oportunidade. As pessoas precisam fazer isso, né? Agora me diz uma outra coisa aqui, emendando esse assunto. Você veio de outro lugar e trouxe já esses clientes para a parceria inicial com o doutor. A pergunta é, quando você começou a atender, você, desde o primeiro momento, começou a mirar num público-alvo que seria de interesse seu ou as coisas foram acontecendo? Foram acontecendo, mas eu já tinha isso em mente, assim. O meu público é muito mais mulher, né? Não tem como fugir disso. Eu acho que, assim, na estética, muito a mulher, ela vai atrás de fazer procedimentos com mulheres e o homem também prefere fazer procedimentos com homens. Eu acho muito. Também lá na clínica... tanto é que até isso, já quiseram homens estagiar lá e a gente não consegue abrir essa porta porque... as nossas pacientes são mulheres e elas se sentem intimidadas. A gente tem, por exemplo, o Henrique hoje, que é o fotógrafo, né, o filmmaker, e tem algumas que em treinamento, mas é óbvio, né, em treinamento não tem como nem a paciente exigir muito, mas se sentem com a gente, nossa, mas tem um homem aqui, né? Mas é por isso, assim, quando não falam isso, querem dar em cima do menino. Exatamente, tem esse lado. E aí, desde sempre, assim, né? Comigo sempre foi um público mulher, mas aí desde de uma idade mais jovem até uma idade mais avançada, assim. Desde 20 anos até 60, 70 anos. Isso é bem abrangente a idade. Mas tem pacientes desde essa época, de coisa de quase 10 anos...
e que fazem comigo até hoje e que tiveram algum histórico ruim de serem atendidas em outros lugares, assim. Eu acho que até algo que vocês comentaram no podcast anterior foi sobre a questão do relacionamento, independente da questão financeira e tudo mais. Eu acho que é muito, muito isso, assim, a gente abordar o cliente independente de quem ele é. Ok. E aí eu vejo muito isso quando o profissional ele cresce um pouco, né? Ele acaba selecionando mais os pacientes. E eu não sou essa pessoa, assim. Sim. Legal você falar Tanto sobre isso, porque era algo que eu ia perguntar. Agora, vai. Eu ia falar mirando em condição socioeconômica. Você chegou a mirar nisso ou você deixou fluir? Não, né? Eu esperava ouvir isso dela, porque essa é a Fernanda. Entendeu? Mas vai. Não, porque eu acho que isso é uma coisa dos meus pais mesmo, assim. A gente sempre teve uma tratativa com funcionário, com pessoas muito por igual. E isso com paciente, para mim, também não é diferente. Tanto é que, dando treinamento, né, a gente acaba, como paciente modelo mesmo, a gente vê pacientes de diferentes níveis sociais, né? E ainda assim eu não consigo discriminar. Tem alguns pacientes que já chegaram lá no prédio, né, que a recepção é muito bonita e tal, que já chegaram falando, nossa, mas eu entrei aqui e falei assim, não, jamais que eu vou ter condição de fazer um procedimento aqui e tudo. E aí fez e faz até hoje e tudo. A gente tenta conservar valores para essas pessoas, né? Até porque faz parte da autoestima, faz parte. Já existem estudos, né? Que comprovam quanto que os procedimentos melhoram níveis de depressão em pacientes. Verdade. Então. E às vezes aquele que você não dá nada também. É aquele que chega lá e dá tudo de si. Sim. A gente está falando, eu sempre digo, né, que no caso da estética, vocês não são vendedores. E alguns até acham que são, mas não são. Sim. Vendedores de seringas. É assim. Ó, uma seringa R$1.000. Duas seringas, R$2.000. Três R$3.000. É assim. E ficam vendendo seringas. Sim. E na verdade não é isso que vocês deveriam. Na verdade não é o que vocês vendem, né? Vocês vendem transformação de vida de alguém. É resultado, é autoestima elevada. É o quê? Sim. Puxar um pouco o microfone, estão dando bronca aqui, mas aqui é ao vivo, então tem que ser assim. Não precisa nem cortar, não, tá? Então, na verdade, o que vocês vendem não é. Deixa eu ajeitar aqui, então, assim, bonitinho, ó. Isso. O que vocês vendem não é seringa, né? É autoestima renovada, é alguém que tá abalado emocionalmente, ele vai lá e ele encontra ali uma forma de voltar pro jogo. Então, é diferente. Isso não tem preço. Sim. Então, uma pessoa dessa, às vezes, você não dá nada. Ele chega ali, cara, meio de cansado. Você fala assim, isso aí não pode pagar, não. Ele vai e faz tudo. Deixa ali 2, 3, 4, 5, 10 mil reais. Então, de fato, esse preconceito, ele, ao meu ver, não deveria ser permitido. Mas existe essa seleção de alguns profissionais que fazem, né? Até pelo posicionamento. Já impõe algo que, não vou dizer oprime, mas intimida algumas pessoas de chegarem. E isso eu acho que não acontece lá na Believe. Não. E outra coisa também que eu acho interessante a gente falar é sobre... Perdi a fala agora. Eu ia perguntar aqui, você tinha colocado, ó, eu tinha feito uma pergunta. Sua primeira contratação foi, de fato, a Rani. Foi. A estagiária. Para seguir o raciocínio. Não, isso, volta. Vai. Primeiro, na verdade, chamei a minha mãe para me ajudar na questão administrativa. E pagava? Sua mãe? Lógico que não. Não. Beijo, um beijo. Ela começou a me ajudar na questão administrativa, né? Boleto. Começou a crescer o negócio, né? A verdade é isso, começou a crescer. E eu comecei a ficar sem tempo de organizar essa parte. E aí não, mãe, me ajuda com isso. Chamei ela. Inicialmente ela fazia de casa. Aí depois eu fui vendo que de casa também não estava rolando, eu precisava dela comigo lá. E aí ela começou a ir comigo todos os dias para a clínica. Então hoje em dia ela fala assim, ela gosta tanto do que ela faz, que ela fala que só se eu demitir ela. Mas hoje ela recebe por isso aí. Hoje tem que receber, né? Que ela não para, não. Mas aí depois veio a Rani. Aí depois Quanto tempo ela virou sócia? Em quanto tempo? A Rani
Deixa eu pensar aqui, acho que 2 anos. E aí, antes de findar esses 2 anos, já tinha outras contratações ou você passou a contratar depois dos Não, 2 anos? depois. Ok. Depois. E aí, a minha mãe me ajudava com a questão do WhatsApp também. Uhum, De conversa com o paciente, agendamento e tudo. uhum. Aí, óbvio, né, foi ficando sobrecarregado, né? E aí a Rani já começou a atender, não só como estagiária, né? Aí ela já atendia. E eu também comecei a dar os treinamentos, que foi em 2015 que eu comecei a dar aula. Então, E foi pioneira nisso, né? fui. Aqui no Rio foi a primeira. Foi a primeira? Que legal. Da biomedicina foi. Uhum. E não sei das outras áreas, Sim. não cheguei a medir isso, mas da biomedicina foi. E o primeiro treinamento dei junto com o Gabriel, né? Dr. Gabriel A Magalhães. gente precisa trazer ele pra cá um dia, não precisa? Você vai fazer essa ponte. Precisa. Vai. E a doutora Gabriela Mussi, que é uma amiga minha também, é profissional da área que formou junto comigo. E a gente deu o primeiro treinamento juntos, e foi lá na minha clínica, aqui no Rio. E aí foi aquela missão de organização, a gente organizando mesmo, né? E aí depois eu comecei, aí ficou difícil essa estratégia de trazer o Gabriel e tal, aí ele começou a tocar os treinamentos de lá, e eu aqui no Rio, e aí foram acontecendo as coisas, né? Então aí desde 2015 eu já comecei a dar os meus treinamentos também, e comecei com intradermo, toxina, preenchimento, hoje já com bioestimulador, fios. E aí a Rani sempre também me auxiliou nos treinamentos, né? Acho Até que, assim, hoje, né? Até hoje. A gente tem uma parceria muito boa. Acho que é importante falar isso em relação à sociedade também. Legal. A gente muito se complementa. Eu acho que eu não tenho um histórico de discussão, assim, que a gente tenha discutido nada do tipo, mas uma complementa a outra, uma ouve a outra sempre, assim. E se respeita muito. E a gente se respeita muito. E acho que isso é muito importante. Mas aí, depois da Rani, a gente viu essa necessidade de pessoas, né? Justamente para crescer também. E aí foi quando a gente contratou a primeira funcionária, né? De recepção. Já com o intuito de venda também. E era uma pessoa que tinha trabalhado com um cirurgião plástico, que é esse colega também, e ela tinha muito perfil de venda, então a gente aprendeu muito com ela também, assim, ela tinha sido vendedora de loja, então isso é uma dica que eu daria também. É uma escola. Ao invés de a gente, talvez, contratar uma recepcionista, pensar em contratar realmente uma vendedora e treinar, porque é preciso que a gente tenha uma pessoa com perfil de venda na recepção. Apoio, gosto muito. Muda a minha vida quando eu entro numa clínica e já tem, numa estrutura assim. Agora, aproveita e responde pra gente. Quantas pessoas tem a sua equipe hoje? Ando com os profissionais, acho que são 10. Olha isso, gente. 10 pessoas. Aí, esses dias da semana passada, o Ricardo foi lá e fez uma oração, né? Ele chamou todo mundo da clínica pra gente orar. E aí, ele falou isso. Ele falou assim... Não, vocês não fazem ideia do que eu já conheço da Fernanda. E isso é muito legal, da questão das conexões. Porque eu conheço o Ricardo, acho que foi de 2015 ou 2016. E ele me viu ali nessa fase, sozinha, eu e a minha mãe. E aí, realmente, ele viu esse crescimento. Como vocês conversaram, ele me viu casar, me viu ter 2 filhas. Gente, legal demais. E tá ali hoje com vocês. E parêntese, o rei das conexões foi quem me apresentou para a doutora Fernanda, que aqui está. Me lembro que eu já seguia, já admirava, porque é uma referência, né, nacional aí, e tá nessa trajetória há bastante tempo. E eu me lembro que um dia ele falou assim, vamos tomar um café? Não foi? Foi. Lá, não foi no Vogue, não foi? Foi. Não, eu liguei pra ele antes e falei assim, Ricardo, e esse dom? Foi? Disso eu não sabia, disso vocês não tinham me contado. Falei, Ricardo, e esse dom, hein? Porque eu tô querendo fazer os treinamentos agora no Rio e tal, sozinha. E contei, não. Aí ele falou, daquele jeito, né? Só porque eu não tava pessoalmente com ele, senão ele teria ligado por vídeo. Mas aí foi por ligação que eu falei com ele. Ele, não, vamos fazer o seguinte, quando você estiver aqui, vamos, que eu vou ligar pra ele, a gente marca o café. Eu falei, não, beleza, vamos marcar. E aí foi que ele te ligou e marcou o café. Aí apareci lá, estava ela lá, nos conhecemos e hoje somos amigos, clientes, somos parceiros, que legal. Sim, aí meu marido fala, né, essa questão emocional. Ele fala, sabe qual é o seu problema, Fernanda? Isso quando eu quebro a cara, né, com pessoas. Porque ele fala assim, você se envolve muito pessoalmente com as pessoas, você
bota dentro de casa. Você se envolve, você leva pra viajar e tal, aí depois a pessoa te dá um pé, e aí você se decepciona e fala, mas é o jeito mesmo, porque eu não consigo não me envolver. E tem coisa que é da gente. Não tem muito. Mas olha, são 10 pessoas. É muita gente. São 10 pessoas. Qual que é a importância que você acha hoje de uma boa equipe do lado? Não, total, o processo, assim, eu aprendi muito errando, muito vendo o que é certo e o que é errado. Essa vida de empresariar, eu tinha muita dificuldade de demitir pessoas, né? Tipo, contratar é mole. Demitir, eu queria me esconder embaixo da mesa. E como tá aí uma função eu ainda não tenho na clínica, que é uma gerência, que eu tenho, isso eu faço, eu delego mais, né? Acaba que quem tem que demitir sou eu mesma, né? Se eu tivesse uma gerente, passo mal, gastrite nervosa. Eu já falei pra esposa, Alessandra, eu passei mal de ir no banheiro a primeira vez que eu fiz isso. Hoje eu já faço com mais naturalidade. Não, hoje em dia, infelizmente, faz parte, e eu falo assim, cara, eu já coloquei muito funcionário no pedestal mesmo, assim, de valorizar mais do que a mim mesma. Hoje em dia, se a pessoa não... aquilo, é uma troca, né? Como a gente fala. Até o funcionário mesmo, assim. Mesmo da pessoa da Copa até o profissional que atende junto com você. É uma troca. Você está entregando um benefício para ele e ele também tem que entregar um benefício de volta. Se só você está entregando e aquele profissional está se arrastando para trabalhar, não dá. Verdade. O Márcio, meu marido, que fala, tem gente que trabalha, tem gente que só vai ao trabalho. E aí, se você só vai ao trabalho... Márcio tem razão. Aí não dá. Aí, hoje em dia, eu continuo me envolvendo emocionalmente, mas eu sou bem criteriosa, assim, né? Se eu achar que não tá valendo mais a pena, você entrou com um dia, no outro dia não tá valendo a pena, não tem que sair. Tem que estar crescendo, todo mundo tem que estar crescendo. Deixa eu te fazer uma pergunta, até porque, como disse, você é uma das pioneiras desse negócio aí. O que mudou na harmonização facial ou na estética de 10 anos atrás para hoje? O que você acha que mais mudou? Até na questão dos treinamentos mesmo. Hoje em dia, eu pego uma aluna minha que foi de 2016 e de agora, eu falo... A nível dos procedimentos, esquece a Fernanda que te deu aula de 2016 e a Fernanda de agora. Até pelo nosso atendimento por complicações e tudo mais, precisa reciclar. Eu falo que, assim, aluno meu, pelo menos, tem que reciclar no mínimo a cada 2 meses, porque não tem como, tudo muda, né? A gente precisa se atualizar, né? Falando essa parte científica em si, muda a todo momento, né? E a nível de mercado, é concorrência mesmo. É claro que, para quem começou lá atrás, tiveram as nossas dificuldades do início, mas hoje o mercado é muito mais concorrido. Então, eu acho que o profissional ele precisa pensar no que ele vai se diferenciar, entendeu? E foi esse posicionamento na rede social presente, frequente que você tem hoje, é algo que você traz desde aquela época ou foi algo que mudou por conta dessa evolução aí? Não, isso eu já tinha. Eu já fui até mais. De vez em quando dá uma preguiça, né? Dá uma preguiça. Depois de 2 filhos, então você sabe. Tem dias que eu não quero nem abrir o celular, mas assim, a gente tem que interagir. Mas já teve época, eu falo isso, que meu marido não me aguentava, que era insuportável mesmo. Eu não era nem casada ainda, só namorava. Era vídeo toda hora, era tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, tô indo dormir, que é cansativo também, né? Era uma exposição absurda. Mas já fazia ali desde sempre. Até o YouTube, né? Eu me deparei com esse vídeo no canal no YouTube, mas foi sem querer. Nessa época eu não sabia por você que você tinha um canal no YouTube daquela época, 2016. né? Eu tô vendo, eu conheço essa pessoa. Foi. E foi um dos motivos para também me fazer perder a timidez com essa questão de vídeo e tal. Foi YouTube. Começar a gravar pro YouTube. Foi. Só não falava de meninos. Que foi outra. Foi não falava bem de injetáveis. Eu já tinha vídeo de injetáveis. Não, falava de aparelhos também. Falava de estética mais básica e tal. Que inclusive o Maurício, que foi com quem eu gravei na época, hoje ele tá nesse nicho da estética. Você conheceu? E foi engraçado, né? Como essas pessoas, tipo, ele startou ali comigo também. Legal. A gente gravou naquela época. Aí depois só ficou corrido pra continuar gravando e tal.
Mas esses vídeos bombam até hoje, que inclusive é um comprometimento que eu vou retomar essa constância. É público, galera, vai. É público, estou voltando. Mas sempre tive essa coisa de gravar. E é natural mesmo, assim. Você só perde a timidez se você fizer, né? Então, mas eu não consigo nem abrir. Tem que começar fazendo. Hoje em dia, lá na clínica, todas as meninas fazem. É muito bonitinho. Muito legal. As nossas funcionárias, né? Então, assim, elas morriam de... Algumas tinham vergonha, hoje em dia gravam de boa. Mas é importante. Eu quero estender um pouquinho mais esse assunto. Qual você acha que é a importância do posicionamento para o desempenho ou evolução do profissional? Eu acho que a gente, para a estética em si, a gente sempre tem que estar bem, lógico, bem vestido, bem maquiado, mas eu também não é o meu perfil mostrar essa pessoa 100% do tempo. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que mostrar a nossa rotina também. E eu eu já era essa pessoa me mostrando antes de ficar mais conhecida, né? Então, eu já me mostrava dentro de casa, treinando, pra academia, indo pra praia e tal. Então, eu não mudei muito esse posicionamento porque eu fui ficando mais conhecida na minha vida profissional. Só que eu acho que a gente tem que pesar, né? Óbvio. Eu tenho um Instagram pessoal também, quase não mexo muito ele, né? Mas eu acho que não vou ficar mostrando para o meu público de clínica, de aluno, se eu tenho uma vida muito badalada e tal. Eu acho que é preciso selecionar. E talvez por isso mesmo que na época eu já tinha um Instagram particular, pessoal. Por quê? Porque eu só namorava ainda meu atual marido, né, e tal. Então, a gente viajava, a gente curtia e tal. E eu não ia ficar mostrando, né, uma rotina de beber, de passear e tal, se eu tinha uma vida social muito ativa, né? Então, eu separei. Aí eu mostrava mais uma vida profissional, no meu Instagram profissional, e no outro eu mostrava mais a vida social. E aí, só que aí eu fui tendo mais uma rotina familiar, eu mudei, né? Hoje em dia, né, a gente amadureceu. Isso é compatível com o seu público. Isso é compatível hoje com o meu público. Então, sim, compartilho a minha família, alimentação e coisas que o meu público também gosta de assistir. Inclusive, essa questão, né, alimentar, né? Tô aqui fazendo uma dieta e tudo. Eu recebo várias mensagens. Fernanda, pelo amor de Deus, posta todas as refeições, eu tenho dificuldade. Eu nem imaginava. Aí eu recebi umas 5 mensagens. Eu mesmo fui tomar café com ela antes de chegar aqui. Eu sentei e falei assim, como você consegue? Foi. A primeira pergunta que eu fiz. E aí, assim, eu acho que vale pesar. Então, antes eu era uma pessoa que, assim, eu só aparecia no Instagram 100% maquiada e tal. E aí, isso incomodava o meu marido, que ele falava assim... Mas você sabe que você não é essa pessoa, né? E aí a gente tem que ter cuidado com isso também. É verdade. Né? E aí eu comecei a me alertar com isso, né? E depois que eu virei mãe, casei, virei mãe e tal, a gente amadurece realmente. E hoje em dia eu não tenho mais nenhuma vergonha de acordar, de cara lavada, fazer vídeo. Você fala assim, igual você me pede às vezes, né? Grava um vídeo para uma campanha e tal. No máximo eu boto um filtro, porque aí também, né? Ninguém merece. Mas é um vídeo para campanha. Mas aí vou lá, boto um filtro e tal. Porque eu acho que a gente também não pode mostrar que a vida é muito perfeita para todo mundo, né? Eu acho que ninguém é perfeito. Eu falei sobre isso com o Ricardo aqui, que as pessoas, alguns, isso eu acho muito perigoso e ruim. Você mesmo fez um post polêmico um tempo desse aí atrás, não foi? Foi. A gente ela estava querendo desassociar essa história, que eu também concordo, gênero, número e grau, da estética com luxo. Quer falar mais sobre isso? Vai. Não, aí recebi até críticas, né? Não, mas você também não tem uma bolsa da Louis Vuitton. Não, gente, óbvio que sim. Não, só que não é isso. É que calhou que naquele momento tinha tido um congresso, enfim, com muitos profissionais da área lá. E tava cansativa a rede social. Eu já tô um pouco de saco cheio da rede social. E aí você entra lá, 100% dos profissionais com o mesmo estilo de vida, assim, tipo, compartilhando, entrando se não fosse aquilo ali, não dá certo. Exatamente. É isso, exatamente. Todos os dias você postar uma vida de luxo dentro de clínica. E hoje as clínicas também, né? Tem um perfil mais de luxo. E aí é isso, aí fica aparecendo. Aí o cara que tá lá começando, imagina, se lá já tá difícil começar. Não é pra mim. Já tá difícil começar. Aí você olha
esse estilo de vida, você fala assim, eu nunca vou chegar lá. Né? Tipo, a primeira coisa que a pessoa fala é eu nunca vou chegar lá, mas é isso também, as pessoas têm que entender que existe um processo, né? Já trabalhei com profissionais que tinham muito isso, mas eu quero fazer isso, muita sede, assim, que a ambição é muito boa, mas aí chega a ser ganancioso, né, no caso. Eu quero isso, eu quero aquilo, que aí pula tantas etapas que não consegue chegar no objetivo final. Inclusive, depois não consegue sustentar uma vida que projeta ali. Que projeta, exatamente. Né? E eu conheci pessoas assim, que assim, mostram abrindo drink na praia e tal, quando você vai ver, mora na comunidade. Aí você fica assim, meu Deus, essa pessoa aí não é a pessoa da rede social. Não o tempo todo, não tem problema ela abrir um drink na praia. O problema é ela sustentar aquela vida ali como se aquilo fosse uma verdade. E não é. Né? Então, eu acho que eu acho que isso te atrai o cliente, assim. Esse é o meu público também, tem isso. Sim. O meu público é um público classe média, talvez. Até porque você está aqui na Barra, então espero que... Não é um público de classe média alta. Sim. Justamente, acho que por isso também, a pessoa vê uma realidade mais... Por identificação. Por identificação, é uma pessoa real, né? Hoje em dia, eu compartilho mais dessa forma, assim. Sei que foi polêmico o negócio, não foi? Foi. Era chuva de likes ali e dislikes também. Haters. Acho que eu adquiri minha primeira hater. Porque é igual quando... E é uma coisa que as pessoas que costumam projetar mais essa imagem, começam a aparecer mais, o que acontece? É natural. Aconteceu comigo uma vez um vídeo de um trechinho que eu quase sempre uso em treinamentos para alunos de vocês, inclusive nos cursos, que eu costumo dizer aquele pedacinho assim, que na maioria das vezes esses que são tímidos para fazer o que tem que ser feito na rede social, isso não é timidez. No contexto de empresários, no contexto de quem quer empreender, aquilo ali é quase que um orgulho. Aí eu brinco dizendo que é um orgulho, só que gourmet, metido a besta, com biquinho e tudo, assim. Porque, no fundo, as pessoas não fazem porque são tímidos. Na maioria das vezes porque tem medo do julgamento. Sim. Não quer ouvir o que o outro tem a dizer. Sim, do outro lado, eu brinco, né? Eles falam assim, tá querendo vender harmonização facial, no fundo dela é que precisa ser harmonizada. Olha o nariz, olha a boca. Porque você coloca a cara, tapa pra jogo, vem. Sim. Entendeu? E aí, quando eu lancei esse vídeo na rede social, foi chuva de like e dislike. Entendeu? Não sabe o que está falando, porque pode ser que a pessoa precise de ajuda mesmo. Sim. E precisa sim, porque existe. Você pode, se for algo intenso, tem os médicos, tem terapeuta, tem psicólogo, tem psiquiatra para isso. Acontece que a maioria não é. É sem vergonhice, entendeu? Com medo do julgamento, deixam de fazer aquilo que tem que ser feito. Concordo. E aí eles vão frustrar, entulhar os poços, frustrar os sonhos, porque ficam com medo do que o outro tem a dizer ao seu respeito. Então hoje, vamos ser sinceros, estendendo um pouquinho mais só, depois eu mudo de assunto, a história do posicionamento, quando eu tenho uma cliente como você, que ela consegue se posicionar e que esse posicionamento é compatível com o público-alvo que vocês querem atingir, o meu trabalho, enquanto um estrategista de marketing, funciona. Sim. Entendeu? Porque em outros casos eu entro, o profissional é excelente, ele é muito bom, tem uma bagagem incrível, mas ele não consegue se posicionar e se relacionar, criar essa conexão com a audiência. Eu entro e o marketing não faz milagre, porque aí eu vou fazer um bom trabalho de marketing, a campanha vai estar excelente, a pessoa vai entrar no perfil da pessoa e cadê essa pessoa? Sim. Porque exige um nível de confiança. Comprar um serviço de harmonização, um serviço de saúde, exige que alguém confie em você. Sim. Então, o público ele quer saber quem é a doutora Fernanda, quem vai me atender. E é legal esse equilíbrio que ela fala, porque não é só mostrar ali uma profissional impecável, competente, só trabalho. As pessoas querem saber quem é a doutora Fernanda mãe também. Isso não é o que também engaja? Isso, engaja. Quem é a esposa, né, Fernanda Figueiredo? Eu diria que engaja mais. Ou a Nanda, quero saber quem é a Nanda. Ainda tem isso, né? É o que mais engaja, pra ser sincero. Inclusive, Nanda, quando me perguntam, eu acho que tem alguns que querem fazer essa pergunta aqui, ao assistir o canal, sempre surge, era o que fazer, já que vocês estão falando como começar, ter um perfil único no Instagram ou ter um perfil dividido. O que você acha hoje? Tem uma opinião, mas quero saber a sua. Vai. Eu acho que depende. Vai. Depende. É isso, assim, se você tem um perfil de exposição muito alta da vida
pessoal, Uhum. aí eu acho que vale ali selecionar. Eu acho que a gente Também. precisa ser um pouco seletivo. Eu também acho. É, Ou usam mas- Close Friends, uns melhores É, um amigos. OnlyFans, isso, um OnlyFans. Close Friends. É. E eu acho importante, sim, né? Porque senão você vai diferenciar o seu público, né? Então, assim, o público que quer te ver ali na praia, muitas das vezes não é o público que Sim. quer ir para sua clínica, Sim. né? Então, por exemplo, eu posso estar falando besteira, tá? Mas vamos lá. São opiniões nossas. Se eu, não é besteira, vai. se eu posto muito eu de biquíni, eu vou Uhum. atrair provavelmente ali um público masculino, talvez. Sim. Que o meu público maior dentro de clínica Não, é o homem. mulher. Então, se é incompatível, você Exatamente. tome cuidado. Eu penso assim. Não, Tanto é que é isso, hoje em dia. O meu Instagram pessoal, acaba que eu até esqueci dele, porque quando eu posto alguma coisa no meu Instagram profissional da minha vida pessoal, é só filha, ali, uma filha, outra filha, ou café da manhã, tal, e coisa que os meus pacientes querem ver também, aí eu vou lá e posto no meu Instagram profissional. Então, o pessoal mesmo tá ali É abandonado. Talvez quando eu voltar a uma vida mais ativa, aí eu volte a usar ele. Quando me perguntam isso, eu digo, claro que depende, eu concordo exatamente com tudo que você disse. Porém, o que mais tem dado certo, principalmente para quem está começando, se você tem duas coisas, anotem aí, ó, equilíbrio e bom senso, Sim. dá para fazer um perfil só. Só. Se tem equilíbrio e se tem bom senso. Se você não tem, tá meio descontrolado, entendeu? Na sua vida pessoal lá, Sim. aí você cria um segundo. Ou vai pro Close Friends, entendeu? Porque as pessoas querem ver não só o profissional, eles querem ver o pessoal. Normalmente o pessoal é o que mais engaja. Eu tenho certeza que acontece com você. Você pode se esforçar para fazer um vídeo de conteúdo incrível ali. Vai dar audiência? Vai. Porque você tem relevância naquilo ali. Porém, se posta um vídeo da Maia fazendo uma gracinha, pronto. Acaba com todo o seu conteúdo. Sim. Dá vontade de colocar só os meninos pra rua. Sim, exatamente. Dá pra vontade de só postar ela. Mas aí a gente tenta misturar, né? Pra manter o engajamento. É isso, mas é isso. Mas por isso que eu falei que é um equilíbrio. Com o equilíbrio, você consegue fazer uma coisa só. E isso que é legal que você comentou do biquíni, por exemplo. Vocês são mulheres. O público até dos estetas, vamos colocar assim, a maior parte talvez seja mulher. E são mulheres, normalmente são mulheres novas, bonitas. Vocês vão à praia? Pode usar biquíni? Pode usar biquíni. É equilíbrio e bom senso. Não é que não possa ter uma foto de biquíni no seu perfil. Pode ter uma foto de biquíni no seu perfil. Só não pode ter um perfil cheio de fotos só com foto de biquíni. Sabe por quê também? Porque aí a mulher que faz um tratamento lá com você, talvez vai ficar enciumada de levar o marido para fazer o tratamento com você. Isso acontece. Acontece, sim. Então, eu acho que a gente precisa ter, sim, um certo cuidado com isso, assim. Mas eu acho que tem que se mostrar o tempo inteiro. Sim. Isso é um fato. Tem que se mostrar, mas uma coisa legal também de ser dita. O limite é você quem coloca o limite da exposição. Sim. Tem gente que não quer entrar com a câmera do celular em casa. E tudo bem, é uma decisão sua, mas você precisaria aparecer. Entende? Sim. Ou eu quero entrar, vou deixar entrar até certo ponto. Não quero expor muito os meus filhos. Sim, você ótimo impõe também. O seu limite, não tem problema. Sim. E aqueles que não tem problema, você faz também. Mas então só não pode dar desculpa de não fazer. Porque tem possível. Que fazer. Tem que fazer. Não tem outro jeito. Outro dia, até um tempinho. Tem uma paciente que ela chegou, aí eu abri a porta da recepção, ela me olhou e falou assim, nossa, Fernanda, parece que eu te conheço de muito tempo, era a primeira vez. Ela falou assim, nossa, parece que eu te conheço de muito tempo, você não tem noção, eu tô te seguindo há alguns meses, tô pra vir aqui há algum tempo, aí eu te vejo lá todo dia e tal. Vou te falar, Fernanda, que a minha mãe vai numa pessoa há tantos anos, eu quase fui nessa pessoa, só que você me passou tanta confiança que eu falei, não, eu tenho certeza que vai dar certo com ela. Aí ela deitou na maca falando assim, nem se preocupa, já sei que vai dar tudo certo. Eu tava conhecendo você naquela hora ali. Tava conhecendo naquela hora. Porque cria esse relacionamento, essa conexão. Né? Nana, deixa eu puxar um outro assunto agora, saindo um pouquinho da exposição, que eu sei que vai ser pergunta de vocês também. Falar um pouquinho de preço. Não vou falar de dinheiro ainda não, de preço, de quanto cobrar. Por curiosidade, como eram os preços há 7, 8, 10 anos atrás? Como é que era essa história? O Botox era tão popular, vamos chamar assim, como é hoje? Não, na verdade, acho que era até mais fácil precificar antigamente, né? Porque não tinha tanta concorrência? Não tinha tanta concorrência. Mas tinha muita gente que já tinha esse despertar do preciso fazer. Também não, né? Também não tinha uma procura tão grande, né? Por procedimentos em si.
Mas a média de preço, vamos falar assim, uma toxina terço superior, era de 1.200. Já era? A média. Lá atrás? Lá atrás. Que legal, não sabia disso. Lá atrás. 1.200, 1.400. Mas hoje em dia, esse valor terço superior aí, tá, as pessoas não conseguem vender. Assim, se estão começando, né, na área, não conseguem vender por 1.000, entendeu? Então, é por isso que eu falo que o profissional ele precisa buscar o diferencial até na questão do posicionamento na rede social, entendeu? Então, mostrar que você é um profissional diferenciado, capacitado, para justamente justificar o seu preço. E o atendimento também. Eu acho que desde o momento que a pessoa entra em contato pela rede social, pelo WhatsApp, como ela é atendida na clínica, o cafezinho, o bolinho, se você prepara a pele, se você esfolia a pele do paciente, se você coloca o anestésico, você não coloca, isso com certeza está incluso Agora no você preço. imagina se tudo isso que você acaba de dizer, que é importantíssimo, está sendo mostrado na rede social. Exatamente, e as pessoas que estão ali acompanhando sabem que esse é o seu padrão de excelência. Isso aí. Padrão de qualidade clínica Believe. É esse aí. Então, isso já justifica por si só. O preço, exatamente. Teve uma vez uma paciente que era um procedimento de microagulhamento, que a gente precificou e ela falou assim, tá muito caro e tal, não vou fazer. Aí, beleza. A gente tinha esse histórico que ela tinha falado isso, enfim, não fez. Aí, meses depois, ela, eu queria marcar o microagulhamento. Porque eu fiz de um lugar, eu odiei, porque isso e isso assado. Aí ela voltou e fez e pagou o preço que era, né? E o legal é saber esse link do posicionamento versus preço. Por isso que eu puxei isso aqui agora. Uma coisa reflete na outra. Não tem jeito. Porque o paciente que está ali olhando você na rede social, esse possível paciente, né, potencial paciente, ele quer comprar uma experiência. Ele quer saber que experiência ele viveria caso ele te escolhesse. Sim. E falando do posicionamento para linkar com o preço, é engraçado o que acontece. Eu não gosto muito de dizer aquilo que eu vou dizer. Sim. Mas é uma verdade, tá? Vocês são como produtos que precisam ser comprados rapidamente. Quando, neste minuto, que tem alguém olhando, analisando a sua rede social, doutor, para decidir se faz um botox com você ou não, né, a toxina com você ou o preenchedor com você, ele não está provavelmente interessado na marca da toxina que você usa ou na marca do preenchedor. Nem que faculdade você fez e há quanto tempo você é formado. Não dá tempo de puxar sua ficha criminal. Ele tem que olhar e gostar daquilo que vê. Então, é um jogo, infelizmente, às vezes meio fútil. Ele olha, e se você for bonitinha, estiver bem vestida, ou a experiência da clínica for super legal, pelo posicionamento que você coloca ali, ele te escolhe, ele te compra. Sim. Então, são necessários, às vezes, segundos para que eu olhe para o perfil e fale assim, compro ou não compro, quero ou não quero, gosto ou não gosto. E às vezes não é pela sua experiência. Então, olha a importância do posicionamento. Concorda com isso? Sim, concordo. Porque não dá tempo. Sim. Eu sei que ela é referência. Eu sei que são 10 anos de bagagem, de formação. Mas talvez, se você olha as primeiras linhas do feed dela agora, você não sabe disso. Mas você gosta ali da experiência que ela provocou em você. Sim. Então, isso tem um lado ruim desse jogo da futilidade da rede social, mas também tem algo bom, vamos destacar aqui. É o fato da internet ser algo um pouco mais democrático. Em que sentido? O novo tem espaço. Eu me formei agora. Se eu já começo a jogar esse jogo da forma correta... Gratuito, de certa forma. Gratuito. Eu começo a jogar esse jogo da forma correta, eu tenho espaço. Entendeu? Sim. Porque eu sempre brinco sobre isso. Você não vai ao médico e senta na cadeira dele aqui e interroga ele assim, mas doutor, você é formado mesmo? Você pergunta isso? Não. Onde você fez faculdade? Há quanto tempo, doutor? você confia. Que aquela pessoa que está olhando é alguém... Né? Você chegou até ali, porque você foi indicado, ou o plano indicou, alguma coisa aconteceu, e você confia que aquela pessoa, né, enfim, tenha a qualificação mínima necessária para estar ali exercendo. É a mesma coisa vocês. Então, olha a importância desse posicionamento, até mesmo para justificar esse preço. Sim. Porque pelo seu posicionamento eu compro uma experiência. Sim. E aí acho também a relação da campanha, né, quando a gente faz a campanha, com... o posicionamento, né? O que você está colocando ali na rede social naquele momento. E até o posicionamento das funcionárias dentro da clínica, né? Então, assim, tá rolando uma campanha de toxina, né? É importante que no meu Instagram eu constantemente esteja ou postando resultados de toxina ou explicando sobre toxina, porque o maior número de pessoas vão circular ali querendo saber sobre toxina. Então, é válido para vocês que trabalham com ofertas, demais o link. Né? Eu ia puxar o link do tráfego agora. Gostei.
Que quando você faz uma oferta, né? Uhum. Tá rolando uma oferta e resolvo fazer uma oferta na minha clínica, mesmo que a pessoa não faça campanha, né? Uhum. Resolvo fazer uma oferta de Botox mesmo, né? Mesmo que você não faça campanha, tem o boca a boca, ou enfim, tem a campanha interna, né? As pessoas vão acabar indo lá para a rede social, né? É importante ficar falando mais sobre aquele assunto. É legal, né? eu vou puxar esse assunto agora. A Fernanda, ela é minha cliente. Então, aquilo que a gente faz, a minha equipe faz, ela vai validar aqui agora ao vivo. Não vai ter corte, não. Tá? Então, o que é legal dizer sobre isso? E isso algumas pessoas têm essa dificuldade de dizer, principalmente a galera do tráfego, do marketing que está começando, né? O marketing, ele serve, as pessoas não dizem, mas é verdade, para trazer curiosos. Sim. Por que trazer curiosos? Quando você trabalha um público, não um público aquecido, mas um público mais frio, esse alguém não sabe quem você é. Sim. Então é como se eu colocasse uma oferta num ventilador. Essa oferta, se for um produto ou um serviço ruim, eu vou espalhar porcaria mundo afora, porque algo é ruim, certo? Sim. Então, quando eu espalho algo que é bom, eles percebem de forma diferente. Porém, quando eles vêm, eles não sabem quem você é. Sim. Imagina eu atrair um público através do tráfego, da campanha, do marketing, para o perfil da doutora Fernanda, certo? Eu sei quem ela é incrível, beleza. Porém, esse público está chegando agora, é mais um anúncio que ele clicou ali, ele chegou. Então, quando ele chega ali, não existe essa compatibilidade, essa constância, esse direcionamento para processo de formação de consciência no seu perfil, ele sai porque ele te vê como mais uma. Entendeu? Então, o marketing, ele traz o curioso. Aí a função dos profissionais de venda da clínica estarem treinados, terem processos para converter curiosos em potenciais clientes, que é uma verdade, né? Sim. Então, assim, tem as meninas lá que são treinadas, assistidas por mim, assistidas por ela, para que elas transformem essa galera que chega aí do tráfego em potenciais clientes. Sim. Porém, você concorda, falando um pouquinho de tráfego, que o marketing, o tráfego, hoje, ele é necessário para o jogo de quem quer avançar alguns degraus aí? Com certeza. Porque é um processo de gerar demanda. Sim, principalmente para quem não tem cartela de cliente, né? Porque aqueles que ficam reféns tão somente de indicação, como, por exemplo, nós nos conhecemos trabalhamos juntos tem quanto tempo já? Vai, lembra? Início do ano, sei lá. Foi. Março. Isso. Antes disso, talvez eu já tenha tido alguma experiência de tráfego, mas, claro, já carregava uma bagagem de indicação por tudo que foi construído ao longo de 10 anos, muito grande. Só que o que normalmente sofrem profissionais como você, dois principais problemas. Ou eles chegam num determinado degrau e nível de faturamento em que fica difícil você né, superar porque você fica refém dos mesmos clientes, aguardando que te indiquem, ou você fica oscilando pra caramba, assim, uma hora você fatura muito, outra hora você fatura pouco. E o marketing te entrega certa previsibilidade de resultado, porque ele gera demanda. Isso é verdade. Ele traz gente nova o tempo todo, né? Então, se você precisa alavancar os seus resultados, pensa em como você pode estruturar uma operação que te gere demanda. Porque imagina, se você faz uma boa campanha, não estou dizendo que você vai vender para todo mundo, mas em que você consiga trazer durante o mês 100, 200, 300 potenciais clientes interessados, ainda que você converta um percentual muito pequeno disso, 2%, 5%, 10%, não importa. Ainda que isso aconteça, e aí você consiga fechar, você consiga receber 300 leads naquele mês, por exemplo, quando você receberia 300 indicações no mesmo período? Seria bem difícil. E talvez, ainda que você recebesse 300 indicações, você não fecharia todas elas. É um público um pouco mais aquecido, mas você não fecharia. Então, o tráfego, o marketing, ele traz essa geração de demanda que normalmente o consultório precisa, até mesmo e principalmente quando está começando. Porém, também não quero deixar você refém do tráfego, não. Porque o papo aqui não é vender o peixe. O papo aqui é falar o seguinte: tem muita gente que, por conta do posicionamento, consegue crescer num primeiro momento. Com certeza. Eu vou dizer mais, pra você falar que não é tomar partido. Eu prefiro que antes do tráfego haja o seu posicionamento. Sim. Entendeu? Sim, porque talvez você consiga avançar alguns degraus. Aí até que o marketing entre. Concorda? Concordo. Porque não adianta você fazer o inverso. Você vai trabalhar o tráfego, o marketing, sem entender como se posicionar ali, você vai queimar cartucho e desperdiçar dinheiro. Entendeu? Eu tenho algumas alunas da mentoria que se formaram há pouco tempo, são novas de idade, novas de profissão mesmo, formaram há pouco tempo, mas elas já começaram esse jogo do posicionamento bem feitinho, ali. Estão presentes, se vestem bonitinho, maquiada, bonita, faz os vídeos, aquele jogo de um perfil bonito.
e Sim. comercial. Sim. Você olha e você compra. Elas conseguem, estava linkando com dinheiro, né? Conseguem cobrar e precificar acima da média do mercado por conta do raio do posicionamento Sim, delas e sim. tem dado certo. Sim, entendeu? Então, quer começar o jogo? Não tô pedindo pra você botar um centavo no tráfego. Não é comigo, não. Qualquer um. Se posicione. Tem que posicionar. Né? E a questão da equipe, né? Ó, hoje, se você não tem tempo, né, de rodar ali a rede social, tem que colocar alguém que movimente para você. Hoje a gente colocou, hoje a gente tem a Carlinha dentro da clínica e isso ajuda muito, que é a pessoa que mostra como é a rotina dentro de clínica, né? Vamos falar um pouquinho, quando digo de Carlinha, da função da Carlinha. Beijo, Carlinha. Sabe por que eu gosto desse assunto? Porque tem alguns que me perguntam assim, caramba, Dom, mas isso é caro. Então, se ouvindo vocês, eu tiver que contratar uma agência para fazer esse negócio, eu não vou conseguir, né? A Nanda, a Carlinha é sensacional. De verdade, ela é mesmo. E hoje ainda ela é uma estagiária, porque está se formando. Mas essa ideia de colocar uma estagiária, talvez de publicidade, de marketing, dentro da sua clínica para ser os teus olhos, quando você não consegue fazer isso, muda ou pode mudar o teu jogo? Pode. É muito bom. Porque é engraçado que ela faz os bastidores dos atendimentos. Ela faz as respostas das perguntas de box, né? Pra Nanda. Ela faz vídeo dela mesmo, né? Ofertando os procedimentos. Faz vídeo das outras funcionárias. Envolve as outras meninas da clínica, né? Para que façam os vídeos. Imagina isso. E às vezes você contrata uma agência, paga mais caro e não tem esse dinamismo. E porque assim, eu mesma já me frustrei muito com agência de marketing, porque acaba que a agência, né, pelo menos aconteceu comigo, te manda ali um planejamentozinho engessado, aí você aprova muito do que todo mundo faz, né, tipo, botox, esse textinho, essa artezinha e tal. E no final você acaba ficando refém só a pagar um valor por arte, né? E hoje a gente tem aí software, né, de celular que te dá uma arte incrível e aí você faz ali você mesma, né? Abaixa o Canva, doutor. Faz no Canva, pronto. Exatamente. Vai. Então, isso foi ideia de uma amiga minha, maquiadora, que ela é incrível também na área dela, a Kathleen. E ela que me indicou a empresa para eu contratar uma pessoa de marketing para ficar dentro da clínica nessa função. E aí fiz as entrevistas, contratei ela e realmente hoje, aí no início eu instruí, né? Mas claro, dei uma baita sorte de ser ela e ela captar muito rápido, então teve a questão dos mapas mentais, ensinei eu falo mais pra Carlinha do que ela. Gente, essa fala em mapa mental, a Nanda é a única cliente que eu tenho que ela marca uma reunião comigo e ela que vem com o mapa mental. Entendeu? Isso quando ela não vem com o mapa mental pronto, ou ela me liga, né? Qualquer hora do dia ali vai falar assim, Dom, então, essa é a Nanda. Então, tava aqui pensando e eu decidi mudar tudo. Ai, gente, eu só queria parar de pensar um pouquinho, gente. Aí instruí, né? Então ela ficou muito redondinha, assim. Então eu realmente hoje não me preocupo com isso, né? Eu dou uma ideia, eu sei que ela vai reproduzir, né? Então recentemente foi isso. Essa semana foi uma outra dica para vocês. Eu falei assim, Carlinha, vamos envolver mais as meninas? Aí eu falei, faz o seguinte, agora, quando tiver agenda de atendimento, os dias mais cheios, você vai lá e pede para a Sarinha, que é a recepcionista, para ela mostrar um pouco da nossa agenda, do que vai acontecer no dia. Então, aí essa semana a gente começou, e a Sarinha começou o dia já falando, então, pessoal, eu tô aqui. E aí ela, óbvio, né, as blogueiras que habitam nelas falam mais alto, e aí elas começaram fazendo. Então, pessoal, eu tô aqui na clínica, vou mostrar para vocês um pouquinho da agenda da doutora Fernanda. Gente, aí elas falam assim... Adoro. Gente, olha, hoje vai ter preenchimento labial. São mais full. Não. Hoje a doutora Fernanda vai dizer 3 ml e tal e tal. E aí, isso, né, tipo, acaba que para um Instagram de clínica, e a gente tá falando de clínica, tem o meu profissional também, dá uma boa movimentada. Até porque Instagram de clínica acaba sendo muito chato, né? Tipo, você vê chato, é um porre, a maioria. Você vê a oferta e tal. E aí, a gente tá com algumas estratégias novas para mudar ali o Instagram da clínica, mas
É importante isso. Essa função da Carlinha, ela é muito boa. Então, ela é uma sombra, né? Nossa, já que eu não consigo ali parar para produzir o conteúdo, ela tá ali sempre gerando conteúdo pra gente. A gente tá dando essa dica aqui porque, cara, pode mudar o jogo de muita gente. Às vezes você contrata um estagiário, não tô dizendo que é o caso agora da Carlinha, mas às vezes você contrata um estagiário meio período, porque ele faz a graduação meio período, mas alguém bom, assim, Sim. e assistido, acompanhado, treinado, ele pode mudar o jogo e o dinamismo da clínica. Sim, ali, sim. por conta desse posicionamento, que vai te ajudar e muito. E aí, imagina, ó, é quase que uma promessa que eu te faço, assim, uma garantia. Dê um passo em direção a esse trabalho do posicionamento, porque isso pode mudar o teu jogo. Muda. Entendeu? Porque imagina, tu tem dificuldade de pagar R$500 às vezes, sei lá, 600, R$1.000 para um estagiário, e isso não for te retornar, tem algo errado. Tem que ter o posicionamento. Entendeu? Tem que se esforçar um pouquinho, né? Eu também, no início, não... É isso, é como a gente tá falando aqui, tem vezes que dá preguiça, que a gente não tá afim, mas é que tem que cumprir. Se eu pudesse dar uma dica ali, talvez eu fazer um roteiro, né? Sim. Chega no domingo, às vezes eu faço isso. Fazer um planejamento mesmo na agenda do conteúdo que você vai divulgar em cada dia. Sim. Né? Então, segunda, vou falar sobre toxina botulínica e uma outra dica também, né? A linguagem do seu público, né? Não adianta, eu vejo muita gente começando falando sobre técnica, né? Tipo, o conteúdo técnico. Toxina botulínica, mecanismo de ação, relaxa a musculatura, neurotransmissora, acetilcolina. Não, esquece, né? Quer tratar a ruga na testa, botox, ponto, acabou, né? Tipo, se isso te incomoda, né? Então, essa linguagem que acaba que eu já estou acostumada a trabalhar, mas a quem está começando não se liga. Aí fica explicando o que é a toxina, né? O que é o ácido hialurônico, né? E aí é a questão, né? Que a gente tem que pensar na dor do paciente, né? Se ele está te procurando é porque alguma coisa incomoda, né? Então, aquela dor ali, você tem que trabalhar aquela dor ou aquele desejo, né? Então, o posicionamento ele tem que estar linkado ao público-alvo e à linguagem que você conversa com ele, né? Excelente. A forma como você fala, né? Outro link importante para puxar aqui. Parcerias que deram certo, que não deram certo. O que você acha da importância, se isso funciona, se funcionou para você, de parcerias com influencers, por exemplo, ou com alguma experiência boa ou ruim que você queira contar? Vai. Eu acho, tá aí, que a questão do influenciador é muito bom, só que tem que estar linkado ao seu público-alvo, né? Já aconteceu de trabalhar com influenciador que não tinha nada a ver com o meu público-alvo, de uma região que não tem nada a ver com a que a gente trabalha e que não trouxe retorno absolutamente nenhum. E outra coisa que eu acho, é a minha posição, tá? Minha opinião, mais uma vez. Vai. É que às vezes você captar um influenciador que tem muitos seguidores, não quer dizer que ele vai trazer mais gente. Às vezes, mais vale você pegar quem tá ali começando no Instagram. Verdade. E que é daquela região. Por exemplo, a gente tem uma influenciadora desde 2019, que é uma menina jovem daqui da Barra, clínica na Barra, que ela se posiciona muito bem, que ela é bem extrovertida e tal, grava para YouTube, grava para o Instagram, e ela, sim, sempre traz paciente pra gente, porque é mais ou menos o público que a gente já costuma atender, né? Então, tipo, já tive um público que era mais da Baixada, que não vinha pra Barra, então não trouxe ninguém. Exatamente. Então, essa questão de ter muitos seguidores não quer dizer que vai trazer muita gente para você. Então anotou isso aí? Não é pela quantidade de seguidores tão somente que você tem que olhar o negócio. Eu entro lá e vejo lá 10 mil, 20 mil, 50 mil, é essa. Exatamente. Furada. E assim, hoje em dia, a gente até pensa em algumas estratégias lá na clínica que a gente está testando, mas aí vale vocês testarem também, de trabalhar, na verdade, os melhores clientes que a gente tem. Então, assim, a ideia é pegar o nosso melhor paciente, tipo, o paciente que está lá todo mês. Sim. E pedir para aquele paciente começar a divulgar que está lá na clínica e aí bonificar com o procedimento. Que estratégia entendeu? inteligente, interessante, porque
Para pensar, esse cara, ele provavelmente tem no convívio dele pessoas com o mesmo perfil Sim. que ele. Dores, necessidades, condição socioeconômica. Sim. Então, se ele é o teu melhor paciente, talvez ele conheça pessoas que possam ser tão boas quanto E ele. porque ele não é nenhum influencer, vai trazer mais propriedade para quem segue ele. Tipo, não, ela tá indicando porque tem essa questão também, né? Sim. Porque ele faz porque ele tá ganhando, Sim, né? Muita gente acha isso. verdade. Eu não vou lá nesse profissional porque aquele influencer tá lá porque ele tá ganhando, né? Eu vou pagar. Enfim, não necessariamente é isso, mas é uma estratégia que a gente vai tentar adotar, mas é justamente porque é a mesma ideia do influencer que tá começando ali. Às vezes a pessoa tem 20 mil seguidores e é daquela região, então ela capta mais cliente para você do que o influencer que tem 1 milhão. Entendeu? E beleza, essa estratégia do campanhas com já clientes, muito legal. A gente não tinha conversado sobre isso ainda. Vamos potencializar esse negócio aí. Tô sabendo agora, porque com ela é assim, a novidade cada dia, né? Mas legal. E parcerias que... Quer contar alguma experiência de algo que funcionou, que não funcionou? Sim, eu acho que assim, toda parceria, eu acho que vale a gente tentar, né? Assim, aquela história, né? O não a gente já tem, então se é para otimizar, a gente tenta o tempo inteiro. Igual com agências de marketing, já tentei diversas vezes, então é uma questão de número mesmo, né? Assim, como a campanha, né? Que hoje a gente faz, a gente consegue contabilizar, inclusive, gente, com o Dom a gente consegue contabilizar a campanha, saber qual é o valor de cada lead, como que está sendo essa conversão, é um acompanhamento que você faz e que a gente tem uma certeza. Não, então a falha, a gente consegue identificar o real motivo da falha, né? Tipo assim, não faturamos aqui porque a falha foi aqui, vamos consertar aqui. Exato. Né? Então, em outras, já tive outras parcerias de clínica, de curso, que isso não acontecia. Né? Então, eu acho que a questão de sociedade, de parceiro, de funcionário, como você já conversou com o Ricardo mesmo. Compatibilidade. Tem que ser bom para os dois lados. Eu estou te ofertando... Eu gosto muito de fazer conexão também, né? Então, assim, eu sou a primeira... quando eu acho que está dando muito certo contigo, a virar para uma amiga e falar assim, cara, não, fecha com o Dom que vai dar muito certo para você. Ou, tipo, eu não sou a pessoa que guarda uma ideia para mim. Sim. Às vezes isso é ruim, mas a maioria das vezes dá certo, mas normalmente eu compartilho. Então, seja de treinamento, ligo para uma amiga minha e falo, não, vamos fazer junto comigo, tive uma ideia tal e tal. Eu acho que eu sou muito mais a favor de crescer junto com outro colega e aumentar o faturamento do que tentar fazer sozinha, entendeu? Então, eu acho que essa é a diferença também. Quando você está numa parceria errada. É quando você observa que você entrega, mas continua não faturando. Verdade. Né? Eu acho que eu já caí em algumas ciladas aí. Hoje em dia, aí eu volto, né? Tipo, é aquela história, né? A gente começa a distribuir função para não delegar tanto, mas aí quando cai uma parceria errada, a gente volta a delegar mais de novo. Cuidado, gente. Porque vocês fazem alianças, é importante mais identificar, né, essa coisa da conexão, do compartilhar os mesmos princípios, que eu falei de princípio. Né? Com o Ricardo também no podcast. Eu acho que é uma questão de honestidade também. E hoje eu pego e falo, sabe, assim, Dom, a gente é muito assim, né? Então, assim, Dom, não tá dando certo isso. O que a gente pode fazer e tal, porque eu acho que não vai ficar bom e tal. Não adianta, porque às vezes a pessoa também é muito assim, né? Às vezes não é só do nosso trabalho, do seu trabalho, do meu, eu vejo comigo como treinadora também. Eu começo o curso falando assim, olha só, vocês não, do início ao fim, vocês têm que esclarecer toda e qualquer dúvida comigo. Eu tô aqui, você tá investindo o seu dinheiro, então você tem que me usar. Então, do início ao fim, vocês têm que me abordar, me perguntar, não tem como sair com dúvida daqui. Aí, durante o treinamento, eu tô. E aí, tá sendo bom para você? Para cada aluno. O que você está ainda inseguro? Vamos lá, vamos trazer uma paciente, vamos resolver e tal. Vou para outro aluno. É isso que está sendo ruim? Vamos resolver, vamos tirar essa dúvida e tal. Acabou o curso. Dá 2 dias, alguém chega, mas não estou seguro. Aí, cara, aí o que eu posso fazer mais? Não, entendeu? Então, assim, não adianta se você
tá vendo um problema ou algum Você não defeito, você não colocar sobre a fala, mesa. como é que a gente... É uma crítica, né? Assim, como é que a gente não vai E responder ter aquela parceria crítica? para sem mimimi, você conseguir colocar assuntos na mesa para serem Sim, eu discutidos. também E acho, acabou-se. E tudo também bem. acho, também acho, também acho. Outro assunto importante, né? Como lidar com a concorrência hoje, nesse mercado aí tão acirrado como está? Porque hoje tá. Tá. Alguns ousam usar a palavra que eu nem consigo discordar muito, com perdão da palavra, tá? Fica um mercado quase que prostituído, porque Mas tá. tem um monte de gente aí fazendo as mesmas coisas, fazem bem, fazem mal, fazem mais ou menos, mas estão fazendo. Como Sim. lidar com tudo isso agora? Ó, eu realmente acho que é mais fácil para a gente que começou lá atrás, embora a gente tenha tido as nossas dificuldades também do início, mas eu acho que o mais importante é o posicionamento com como você está se diferenciando também. Assim, qual que é o seu diferencial? É aquela história, né? O profissional que faz tudo ao mesmo tempo não faz nada. Eu acho isso uma verdade, entendeu? Então, eu acho que você tem que se posicionar dentro do nosso nicho em alguma área específica, né? Tipo, ou demonstrar alguma expertise em preenchimento labial, ou alguma expertise em fio de sustentação, ou em harmonização, enfim, mas tentar especificar mais ali dentro do nicho, do nosso nicho, para que você selecione melhor o público, né? E capacitação. Assim, quanto mais você se capacitar, antes não era uma procura, mas hoje sim o paciente ele procura por resultados. Então, quanto mais resultados você oferecer. Então, hoje eu considero que assim, você ter resultados vai ser um investimento. Então, quando você faz um treinamento, você tem que sair investindo em produto. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho ainda segurança de fazer preenchimento e fiz 2 cursos, mas é porque você não continuou fazendo. Então, você tem que sair de um treinamento e investir no produto. E aí, nem que nesse início você cobre um preço de custo realmente só para pessoas próximas, claro, para que você tenha esses resultados, né, para que você crie um portfólio, isso é importante, né? A gente ter um portfólio para atrair um público, né? Então, e aí cada vez mais você se encontrar ali no que você mais gosta, porque também não adianta você, né, se especificar em algo que você não se encanta. Então, eu acho que se diferenciar, então, que está total relacionado ao posicionamento, entendeu? Não tem como a gente fugir do Instagram, entendeu? Não tem. A gente tem que se posicionar ali. Agora, escuta uma outra coisa. Vou estender um pouquinho mais esse mesmo assunto. Assim como tá meio prostituído, um monte de gente se formando o tempo todo, até nenhum problema, né? E a estética crescendo também não é nenhum problema. Ok. Alguns até me perguntam assim, você não acha que esse negócio vai saturar, não? Eu brinco. Enquanto tiver gente ficando velha e querendo ficar mais bonita, não tem jeito, vai ter espaço. Então, o problema não é muita gente se formar. Mas além de estarmos, né, crescendo, e graças a Deus, nesse nicho, tem a galera que tá saindo de um curso livre e começa a querer dar curso também. Como é que é essa história? Me conta, vai. Olha, é coragem. E sabe que eu tô puxando esse assunto com você? Não é pra puxar um assunto para que você fale mal. A questão é o seguinte, recentemente eu fui num curso de uma cliente minha, de também ROF, mas era ultrassonografia aplicada a ROF. E eu tenho muitos cursos que faço de harmonização facial. Estou acostumado a estar em clínica, ver procedimento e curso. Você sabe que eu ensino sobre como vender procedimentos e alguns falam assim, você injeta também, não injeta? E não injeta. Então, eu estou acostumado. Só que nesse curso em especial, como era um curso de ultrassonografia aplicada a ROF, com uma aula incrível de intercorrência e complicação, eu fiquei desesperado. Eu tava assistindo a aula com a mão suando, eu falei assim, meu Deus, tem uma hora que eu tive que interromper a aula, eu falei assim, ó, não acaba essa aula não, porque eu tô nervoso, meu mão tá suando. E aí me veio à mente, né, essa questão. Gente, como é que essa galera tá dando curso assim, sem bagagem, sem preparo, sem conhecimento, sabe? Sem um aprofundamento técnico. Porque uma coisa é você injetar, outra coisa é se der problema. Como é que faz? Deixa então, acontecer. que dica você dá pra essa galera que tá querendo avançar na estética e precisa se aperfeiçoar e cuidados que precisam tomar para buscar referências de fato que completem esse conhecimento necessário para a evolução? Vai. Acho que curva de aprendizagem, né? Lá atrás, eu não comecei harmonizando uma pessoa. Com certeza não. Comecei fazendo uma toxina, depois eu fiz um preenchimento de bigode chinês, que na minha época se falava que era uma área de preenchimento básico.
fiz preenchimento de olheira e por aí fui fazendo, né? Até a gente fazer, até que na minha época, a gente não tinha tanto conhecimento sobre complicações, não se estudava isso na época mesmo, isso mundialmente falando, e não se tinham tantas intercorrências porque se fazia menos, né? Hoje em dia, como se faz mais, acontecem mais os problemas. E aí, o que acontece? O profissional ele não consegue aceitar que existe uma curva de aprendizagem, né? Que a gente precisa subir um degrau de cada vez. Né? Se eu sou seguro em fazer toxina, agora eu vou fazer um preenchimento labial. Nossa, eu tô expert em preenchimento labial, vou harmonizar e fazer um malar mandíbula, enfim. Vou fazer fio e por aí vai. Não, aí muitas vezes o profissional pula isso porque se acha capaz demais, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Você pode ter 1000 resultados positivos, pode acabar com você pode da sua acabar carreira. com essa carreira de uma vez só. Então, se você não tiver esse conhecimento de intercorrência, de complicações e um conhecimento profundo, que não quer dizer só você estudar na teoria, mas você vivenciar, ter ajudado pessoas ou ter vivido uma intercorrência que você converteu, enfim, isso não te dá segurança para ensinar. Verdade. Um conhecimento que você não vai saber passar para o aluno também como resolver aquele problema. Acho que aí tá o X da questão, porque acontece com todo mundo, até com vocês mais experientes. Claro, a questão é saber o que fazer, como resolver. E quando não se sabe, como se ensina. Sim, exatamente. Porque se eu faço um curso com você e acontece um caso desse comigo, a primeira pessoa que vai vir na cabeça é eu vou ligar para a doutora Fernanda, só que ela também não viveu. Sim, exatamente. Como é que funciona? Como já aconteceu diversas vezes, de ter que ajudar pessoas que fizeram treinamento com outros profissionais e não souberam reverter o quadro, né? Então isso é importante pra caramba. Eu acho que isso, assim, as pessoas têm que entender que existe uma curva de aprendizagem e a curva de aprendizagem está total relacionada à prática clínica. Sim. Então, como que você acabou de fazer um treinamento e você não tem prática clínica e você vai ensinar o que você acabou de aprender, né? Uma pessoa aprendeu comigo sobre lifting temporal. Aí deu uma semana, eu vi no perfil do Instagram, especialista em lifting temporal. Ô, caramba. Nem eu me considero especialista em lifting temporal, porque é uma das áreas mais perigosas para fazer. Sim. Então, eu falei, nossa, mas, né, que coragem. Segurança, que coragem, né? Mas tá tudo certo, enfim. E escuta uma coisa, ainda é possível ficar rico com estética? Com a harmonização? Creio que sim, com certeza. Até porque o tema desse podcast também tem a ver com isso, né? Pra gente caminhar pra finalização aqui. Como construir seu império, né? Então a gente tá falando de grana, tá falando de dinheiro. Sim, querendo ou não. Sim. É uma área lucrativa, é isso mesmo que a galera pinta? Fala pra gente, com certeza. Com bom planejamento e organização, sim, né? Diferente de achar, tá? Que só dando curso que você vai ter dinheiro, tá? Boa. Que é isso também um grande problema dos profissionais. A pessoa, no mesmo momento que ela começa a atender, ela começa a dar curso também, porque ela quer lucrar com curso. Verdade. Né? E, às vezes, se você se tornar um bom profissional em clínica, você vai faturar muito mais do que dar curso. Entendeu? Então, eu acho que curso vai ser uma consequência futura, lá na frente, de você ter aprendido muito. Né? Então, eu tenho certeza, respeito o processo. E acho que tendo um planejamento, uma organização que é fundamental, né? A gente começar com tudo certinho. Também eu vejo muita gente abrindo clínica aí muito despreparado. Bem razoável, sem pensar nas questões de vigilância sanitária, conselho. Isso não tem jeito, a gente investe muito com isso também. Para ter a clínica regularizada é um custo muito alto. Não adianta fazer só a conta do que entra, porque sai muito. Verdade. Sai muito. Eu diria ali que a gente vai ter em torno de 30% de lucro de tudo que a gente fatura, não é isso? É o que eu sempre digo. Então, o custo é muito alto, né? Mas, assim, tendo um bom planejamento, com certeza é uma das áreas mais rentáveis, assim, dentro da área da saúde. E ainda é promissora? Ainda promissora. Tá. Sim. Então, pra gente fechar, galera, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Quero que você dê
conselho, a sua última fala ou dica para a galera que está começando agora e alguns desanimados, inclusive, Sim. e precisam de um ânimo aí, querem saber se vale a pena prosseguir e se vale a pena e se é possível construir um império com a estética hoje, né? Te olhando aí como inspiração e exemplo, vai. Bom, eu acho que para você que está começando, é muito importante que você se desafie a cada dia, né? Acho que romper a barreira do medo é fundamental. Então, não adianta você fazer 1000 treinamentos, 1000 cursos livres se você não romper essa barreira, né? Tenho colegas de profissão que, por anos de formados, ficaram anos sem fazer técnicas de preenchimento por medo, por puro medo. E você só vai perder esse medo fazendo, né? Então, é preciso perder esse bloqueio. O bloqueio da timidez, do medo do procedimento, mas dizer que, com certeza, existe um espaço para você no mercado, como eu tenho muitos alunos hoje que são altamente conhecidos e que começaram há 1, 2 anos atrás, entendeu? Então, para essa área, infelizmente, a gente precisa se preocupar com posicionamento, a gente precisa romper a barreira do medo e a gente precisa perseverar e saber que existem obstáculos, né? E não desistir no primeiro obstáculo. É verdade, porque são muitos, inclusive, a vida do empresário é isso, é um obstáculo por dia, né? É crescer e cair, crescer e cair. Não tem jeito. É isso, muito obrigada. Ai, que legal, feliz demais tê-la aqui. Eu sou seu fã, você sabe disso, curto demais, né? É uma honra hoje tê-la como cliente, mas também, sobretudo, como amiga. Também. Muito legal ter você aqui. Espero que você volte, tá? Né? Vamos voltar. Escuta uma coisa aqui pra gente encerrar. Se você estiver assistindo esse episódio antes dos dias 8 e 9 de outubro, nesta data faremos um evento incrível para você, profissional da saúde, que quer aprender um pouco mais sobre como acelerar os resultados de vendas do teu consultório, da sua clínica, e Nanda vai estar lá com a gente, tá? Então, 2 dias inteiros imersos para falar de negócio, como fazer o seu consultório vender mais. Então, 8 e 9 de outubro, um evento chamado Estética Milionária. E tem esse nome justamente por isso. Hoje, na minha base de clientes, mais da metade dos clientes que eu acompanho tem faturamento acima de 6 dígitos mensal, ou seja, 100 mil mensal vezes 12, você tem um faturamento de 1 milhão no ano. Verdade. Então é sobre isso que nós vamos falar. Como segurar, como conquistar, ou como manter, ou como progredir, né? Para esse faturamento milionário anual. Fechado? Nanda vai estar lá com a gente contando um pouquinho dessa história também e como é os bastidores, a caixa preta de clínicas de sucesso. E isso a gente vai usar lá como inspiração para você. Fechado? Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e fiquem animados. Não cai o dedo se curtir, se inscrever nesse negocinho. Clica aí, se inscrever, curtir esse vídeo e até o próximo episódio. Fechado? Beijo, Estamos galera. juntos. Beijo. Tchau, tchau.